A todos que estão aí conosco, vencendo a ansiedade. Um bom dia para vocês. E já quero aproveitar e dar uma dica que eu faço todos os dias, logo que eu acordo. Normalmente quem está passando pela ansiedade, né, quem está sofrendo esse tipo de transtorno, a tendência da vibração ficar muito baixa. E com isso ela acaba confirmando tudo aquilo, os quadros negativos que ela cria. Bom dia, Eli! Então, assim, aí é como se precisasse validar aquele medo que ela tem. Então, se ela tem medo de ficar endividada, tem medo da doença não sair, e a vibração vai lá para baixo. E isso valida aquilo que ela não quer que aconteça. Então, uma dica que eu dou já pela manhã, eu faço isso todos os dias. Por quê? Porque para mim faz sentido. Se fizer sentido para você também, faz. Bom dia, Rita. O que eu faço, né? Tem pessoas que fazem as suas orações iniciais, né? Se você tem esse hábito, isso já eleva, isso já é provado cientificamente. Bom dia, Flor. Isso já foi provado que já eleva a nossa vibração e isso faz com que a gente já saia desse quadro de validação negativa. Porém, uma outra coisa que eu falo que funciona muito bem, você que de repente não é da oração, ou ainda que seja, faça isso e veja a diferença. Coloque uma música que você ame, sabe aquela música que te coloca lá para cima? Ou música de faxina, né, Claudinha? Ou música que te traz alegria, que te remete a alguma coisa boa, né? É uma ancoragem isso dentro da psicanálise. Bom dia, Elis. E aí eu faço já com que a minha vibração suba, se eleve rápido. Então, quando eu faço isso com outras técnicas, essa potência pode se manter durante o dia inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente quem está já no quadro da ansiedade, de transtorno de ansiedade já instalado, a vibração, a tendência é ficar muito baixa. Então faça isso para elevar a vibração, porque você elevando a sua vibração, o seu olhar muda também. Porque você consegue, você dá a chance para criar coisas novas, coisas que até então não estavam sendo criadas. E aí já vem a pergunta, né? O que você anda criando? A gente vai falar sobre isso também. Porque toda ansiedade não tratada, ela pode virar mesmo, ela pode evoluir para uma depressão. Bom dia, Adri, bom dia, Coço. Ela pode evoluir para um burnout ou qualquer outra coisa ainda pior. Né? Eu já quero agradecer a todos aqueles que estão aqui partilhando conosco. Deixa eu já mandar o convite para o pessoal que eu até esqueci, já entrei tão empolgado. Já vai mandando no direct também, para que as outras pessoas possam assistir, apesar que eu tenho muito que agradecer, nós iniciamos, né, essa semana aí vencendo a ansiedade, com mais de 100 pessoas entre Instagram, YouTube, Facebook. Então, ou seja, está chegando a mensagem, mas essa mensagem pode ser multiplicada ainda centenas de vezes. E esse é o objetivo, mesmo porque é uma ferramenta que estamos dando de maneira gratuita, porém, ela não é de graça. Qual que é a diferença, Kleber? Eu posso ensinar uma pessoa a nadar, mas se ela não quiser treinar, ela vai morrer afogada. Entendem? Essa é a diferença. Então, quando a gente vem ensinar técnicas aqui, trazer essas técnicas de mudança, é necessário um comprometimento da pessoa se ela quiser ver realmente os resultados. Inclusive, nós já estamos vendo resultados, já recebi algumas coisas no particular. Eu queria que vocês colocassem aqui para mim ver também, para que as pessoas vejam, né? Quem fez o exercício que foi dado, né? O planner. Coloca aqui quem já conseguiu fazer sobre os medos. Vão mandando aí para mim. Eu já fiz, eu não fiz. Porque eu pedi que se anotassem, né? Os medos. Pois tudo aquilo que é oculto ou invisível, se não for identificado, não pode ser combatido, né? Então, por isso que a gente pediu bom dia, Lu, bom dia, Moacir. Então, quem puder, escreva aí, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, ou eu não fiz ainda, porque vai ter uma sequência, uma potencialização quem já fez. Todos os dias, né, nós vamos propor exercícios que fazem com que eu vou alcançando de nível, eu vou subindo uma escada. Lu, se você não fez, faça hoje com urgência, priorize, né? Porque eu acho que vale a pena, ainda mais você que é terapeuta, que tem pacientes que passam por ansiedade,
para ensinar isso para os seus clientes, para os seus pacientes também. Eu acho que faz toda a diferença. E lá depois, o áudio, quem conseguiu escutar o áudio da meditação guiada do Triângulo do Amor. Também é uma ferramenta poderosa também de ressignificação. Então, eu sei que é muitas coisas, eu sei que o mundo nos coloca numa correria que cria ansiedade. Por isso que nós estamos aqui, senão nós não estaríamos aqui. E aí o que acontece? Por causa dessa aceleração que estamos vivendo, né, como se os dias tivessem menos horas, quando a gente abre o olho já está no fim do ano, quando a gente já percebe o ano já foi e já começou o outro. Bom dia, Cris. E aí o que acontece com isso? A sensação de estarmos atrasados, parados, estagnados, lentos, fracassados, porque todo mundo é como se todo mundo estivesse correndo e a gente ficasse para trás nessa corrida. E aí, como nós somos muitos de nós criados para vencermos sempre, para sermos competitivos, para sermos comparativos, que eu já falei que a comparação é o inferno pessoal de cada um. Bom dia, Vilma. Então, isso vai fazer com que eu consiga aumentar ainda mais ou criar esse transtorno de ansiedade. Isso, se não for tratado, não for visto, vai se agravando, como nós já dissemos ontem, estamos repetindo hoje. Porém, tudo está confluindo para aqueles que realmente se comprometem a isso. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, se você ainda não fez o exercício do planner, se você ainda não se inscreveu no canal, não deu like, não pôs os seus comentários aí, faça para que esse vídeo tenha relevância, né? Quem colocou, quem já fez, gente, eu estou perguntando a lição do planner. Alguém fez? Coloca aqui para nós se alguém fez. E quem conseguiu ouvir o áudio da meditação guiada Triângulo do Amor. Também coloca aqui para a gente saber, né, como estamos aí. Lembrando que hoje eu vou ensinar uma outra técnica para vocês, porém eu quero fazer essa troca com vocês. Tem um grupo do WhatsApp, né, onde tudo lá que está sendo colocado de maneira pública, lá está o planner, lá tem o áudio, lá tem várias coisas. E aí o que a gente percebe? Que algumas técnicas são necessárias a autorização das pessoas. Então eu vou precisar que você que já está lá no grupo, que você coloque o seu nome completo e a data de nascimento, autorizando receber as ferramentas que serão disponibilizadas aqui. Então, por exemplo, amanhã provavelmente nós... Ouviu o áudio, Coço? Gostou do áudio, Coço? Fez sentido para você? A gente vai sair vendo o Reiki amanhã, né? Que é uma grande ferramenta de combate à ansiedade também, mas para isso eu preciso da autorização. Então, eu preciso que vocês autorizem lá no grupo com o nome completo, a data de nascimento, e aí eu vou entender que você recebe isso. Por que não pode ser colocado o nome só das pessoas que eu quero que passem pelo processo, sem passar pelo processo? Gente, isso não existe. Ninguém muda a vida de ninguém. Aprendam isso. Quem muda a própria vida somos nós. Só nós temos a chave. Só nós temos esse poder de virar a chave ou não. Então não adianta, por mais que eu seja pai e por mais que eu queira que os meus filhos andem em determinada trilha, a única coisa que me cabe é ensinar sobre os perigos daquela trilha e mostrar e não estar trilhando essa mesma trilha, né? O exemplo é o que faz arrastar. Porém, não há mais nada que a gente possa fazer. Então, o que eu posso fazer é fazer com que a pessoa veja o vídeo e ela se comprometa com o tratamento para que tenha evolução, porque não é mágica. Nós não estamos falando de mágica. A terapia ela não é mágica. Ela é escolha. É escolha pessoal. Eu não posso entrar no seu jardim e falar o que é feio, o que é bonito e como que eu quero que ele fique. O seu jardim é seu. O problema ou a sorte é que as borboletas que lá estão ou outros bichos peçonhentos que estejam, quem criou foi você. O poder de atração para isso. É interessante, né? Nossa vida pode ser um céu. Parabéns para você que fez da sua vida um céu. Ou pode estar um inferno. Parabéns para você que fez o inferno. Por quê? Porque ambos você teve o poder de construir e de criar.
O quadro de ansiedade que você de repente se encontra, ou que seu paciente se encontra, é necessário trazer a clareza que, infelizmente, ele criou. E por que ele criou? Essa é a nossa busca, de achar as raízes. Né? Uma das técnicas que eu ensinei ontem também, olha, gente, ontem foi passado muita coisa. Por isso que eu estou falando, se a gente não começar a fazer, a gente perde muita coisa. Ontem eu ensinei a fazer as 5 perguntas da pergunta para chegar na raiz. Né? Então, por exemplo, eu tinha dado até o exemplo assim, se eu não me engano, era eu tenho medo de falar em público. Por que eu tenho medo de falar em público? Bom dia, Alan. Bom dia, Juliano. Porque eu tenho medo que as pessoas percebam que eu não sou tão inteligente ou que eu não falo tão bem. Por que eu tenho medo que as pessoas achem que eu não falo tão bem? Ah, porque elas podem achar que eu sou incapaz. Por que eu tenho medo que as pessoas me achem incapaz? Porque pessoas incapazes não são bem-sucedidas, não conseguem bons empregos, não conseguem sobreviver, ter uma vida digna. Por que eu tenho medo de não ter uma vida digna? E aí eu vou chegando nas raízes. Porque meus pais não tiveram, e eu não quero repetir o que os meus pais viveram. Eu não quero ter uma vida indigna, porque se eu tiver uma vida indigna, quem está próximo a mim vai embora. E essa verdade, por mais dolorosa que chega, é o cerne, é a raiz. Então eu preciso, então, rever os meus conceitos e limpá-los ali. Porque, por exemplo, se eu cheguei lá na raiz, que na verdade é uma falta de aceitação, ou medo de uma repetição de um pai, de uma mãe, ontem o exercício do Triângulo do Amor fez essa limpeza, inclusive. Por quê? Porque enquanto eu rejeitar a minha raiz, a minha descendência, eu não posso ter a minha independência também. Né? Então, tem uma série de detalhes que vão fazer a diferença. Bom dia, Ricardo. Entre você receber ou não as ferramentas necessárias para virar a chave da ansiedade. A ansiedade tem, sim, possibilidade de mudança, de ressignificação, de você sair dela. Alguns casos, nós falamos ontem, quero repetir aqui, são necessários, sim, uma ajuda profissional. Quando falo uma ajuda profissional, às vezes uma ajuda com psiquiatra, porque se a ansiedade não for tratada a tempo, ela vai evoluir e às vezes já causou um desequilíbrio químico no cérebro, e aí a pessoa tem que procurar um médico para fazer esse equilíbrio químico, o que não significa que ela vai ficar dependente do remédio o resto da vida. Apenas que ela deve procurar, sim, esse equilíbrio químico, porém deve procurar um terapeuta para chegar à raiz, para que o comando que estava sendo dado pelo cérebro de causar aquele desequilíbrio cesse. Isso só acontece quando eu acho a raiz e viro a chave. Por isso que a terapia é fundamental nisso, ok? Quando nós descobrimos a raiz, só nos resta 2 coisas. Isso já é da natureza. Ou a gente luta, ou a gente corre. O correr, muitos fizeram isso até agora, por isso estão aqui. E o lutar? Como que se luta contra isso? Para mim vencer o inimigo, eu preciso entender quais são as estratégias dele, como que ele desempenha as suas funções, como que ele se posiciona. E nós aprendemos ontem, e vimos ontem, através do planner, aonde que ele está e como que ele age, em que situação ele age, em qual medo ele me manipula, em qual culpa ele me subjuga. Enquanto eu não entender isso, eu não consigo lutar contra isso. Algumas pessoas me perguntaram ontem também sobre o dia terapêutico. Tudo isso que nós estamos ensinando aqui, pessoal, são técnicas que lá vai ter uma variedade delas nesse dia terapêutico. E às vezes, sabe o que mais me dói? E isso eu estou partilhando de coração aberto, é que pessoas que estão vindo de fora, de São Paulo, de Mato Grosso, do Paraná, perguntando sobre o dia terapêutico, e pessoas que estão aqui, que têm a possibilidade de ir nesse dia terapêutico, ainda não se posicionaram para ir. E aí vão ficar ainda nesse lamaçal que está. Por quê? Porque a ferramenta, de repente, que está ali à disposição, eu não quero, a prioridade não é essa. E aí ela vai continuar nesse lamaçal. Né? Então, é óbvio que essas ferramentas todas que nós ensinamos aqui, para muitos vão ser o suficiente. Para outro tanto não vai ser. E é por isso que a gente volta a falar. Vamos ser sérios quanto a isso.
né? Vamos olhar com seriedade até que ponto eu realmente quero sair dessa situação. Porque existem os ganhos secundários, apesar de eu não vê-los. O que é um ganho secundário? Eu estar, de alguma maneira, me beneficiando de permanecer nesse estágio que eu estou. Ou eu tenho mais atenção, ou eu tenho dó das pessoas, as pessoas ficam comigo, ou eu não preciso ir trabalhar porque eu sou doente, porque aí eu não preciso enfrentar o chefe péssimo. Vocês entendem? Isso tudo que eu falo, eu sei que não é gostoso de ser ouvido, mas essa é a função do terapeuta. É trazer clareza, trazer luz aonde não está claro as coisas, clarificar as coisas. Essa é a nossa função. É, Nós falamos de 7 medos, né? Eu vou até lembrá-los para quem para quem está chegando hoje pela primeira vez. Então, quais são os medos? Medo da rejeição. Esse é o planner que nós mandamos lá no grupo. Medo da rejeição, medo da incapacidade, medo da doença, medo da humilhação, medo da escassez, medo do abandono e medo da morte. Qual desses medos você acredita que mais mexe com você? Você tem medo de ser rejeitado? Ou você se rejeita? Ou você não se acolhe? Ou você não gosta de você? Ou você acha que ninguém olha para você? Ou você tem medo que as pessoas não queiram você? Ou queiram te abandonar? Ou você se acha incapaz? Medo de não dar conta das coisas? Qual o medo que te atormenta? Bom dia, Ana. Coloca aqui para mim. Tenha coragem, não precisa explicar não. Qual o medo que mais te apavora? Põe aqui para nós, aqui no grupo, para que a gente consiga entender medo de ser humilhado, medo de faltar as coisas em casa, medo de viver uma miséria, medo das pessoas não me quererem mais, de estar num grupo e depois elas não me quererem mais, medo de morrer, medo de deixar as pessoas, medo que as pessoas me deixem. Qual que é o seu maior medo? Coloca aqui para mim. Eu sei que muitos estão fazendo outras coisas, né? Enquanto estão ouvindo o áudio. Medo da humilhação em todos os aspectos. Quem de nós, né, já não teve esse medo ou ainda tem? Por quê? Porque o tempo todo, nós procuramos por validação. Queremos ser vistos e aceitos na onde nós estamos. Medo de sofrer doença, quem não tem, né? De ficar dependente dos outros. E aí que eu falo, o problema não são os medos, o problema é a intensidade que eles se encontram e que fazem com que nós nos paralisemos. Dê calafrio, suor, e aí o pensamento o tempo todo fica fixo nisso. E isso é o transtorno, essa repetição de pensamentos negativos, medo da escassez, nossa, é complicado, né? Medo de faltar, não só para mim, faltar para os filhos, faltar para quem a gente depende, ter que depender dos outros. Olha, tudo no fim tem a ver comigo e com como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com os outros. Vocês percebem? Medo de ser humilhado porque não posso. Ou seja, estamos procurando valorização, que os outros nos valorizem. E aí o que acontece? Se eu não sou valorizado, eu caio na dor de não dar conta. Esse é quem está no controle, né? Quem tem medo de não dar conta? Onde estamos? Que conta é essa que às vezes nós mesmos acabamos criando, né? E aí a gente não alcança os objetivos que a gente mesmo traça às vezes. As dores, as enfermidades, as dificuldades são próprias, né, da vida humana. Todos nós passamos. Por que alguns adoecem e outros não? Porque ele vai pegar a doença, ela precisa de um lugar para se instalar, para se agarrar. E aonde ela se agarra, nesse caso? Ou numa culpa ou no medo. Então, ela achou esse lugar confortável para ficar, ela fica e expande. Nosso objetivo agora, entendendo isso, é achá-la onde que ela se escondeu na nossa psique e arrancá-la e limpar tudo ali em volta, tirar esse tumor e pôr ele para fora e deixar limpo. Só que entenda uma coisa, tudo aquilo que foi limpo, bom dia, Dani, pode voltar,
Porque quando nós estamos falando de um tratamento, de algo que já se instalou, quer dizer que aquele lugar, aquele caminho já foi feito. Nós estamos bloqueando o caminho, o que não impede dele abrir novamente. Só que agora nós já vamos ter a perspicácia de entender por onde está entrando esse tipo de pensamento e cortá-lo mais rápido, porque esse é o objetivo nosso, identificar o mal e tirá-lo. E aí eu pergunto para você, como que anda o seu solo mental? Você é aquela pessoa que pensa numa desgraça e ela acontece de maneira rápida? Tem gente que a gente ouve falar assim, nossa, gente, se eu criasse coisas boas do jeito que eu crio coisas ruins, e aí eu falo assim para você, o solo é um só, não é uma terra diferente, onde se planta coisas boas e coisas ruins, entende? Tudo isso é o solo mental. Então, o que está fazendo a diferença não é o solo, mas a semente. Que semente é essa que você anda plantando para você colher depois? Porque do mesmo jeito e da mesma velocidade que cresce uma tiririca, pode crescer uma flor, né? Bom dia, Sérgio. Então, não se iluda acreditando que só as coisas ruins crescem nesse terreno. Se está crescendo só coisas ruins, é porque as sementes são ruins. E quem lança semente? Quem é o semeador? Você. Então, toma cuidado com o que você anda semeando, porque a fertilidade do solo, ela vai existir, ela já existe. É igual aquela pessoa que tem medo de cobra. Eu tenho medo de cobra, confesso para vocês, não gosto nem de ver em vídeo. Porém, se a gente vibra nisso, vocês já ouviram esse ditado? Quem tem medo de alguma coisa, por exemplo, alguém que tem medo de sapo. Minha filha pode ir no jardim, que tem um monte de gente, num jardim no meio de uma cidade, e o sapo vai estar lá. Porque, né, vão falar que você solta feromônios que vão atrair aquilo que você tem medo, porque o bicho sente. Eu vou falar que é o poder da criação. É perigoso aparecer cobra no meio de uma cidade se você tem medo da cobra, porque você põe tanta energia naquilo, é como se você fosse o grande imã, porque nós somos imãs, né? O que você anda atraindo? Presta atenção, porque quanto maior o medo, mais possibilidade daquilo acontecer ele tem. Então eu devo combater não a consequência daquilo. Não é que eu devo pegar uma metralhadora e esperar a cobra chegar. Eu devo eliminar a atração dessa cobra. Entendem isso? Coloquem para mim se está ficando claro isso. Porque é hora de nós assumirmos as nossas responsabilidades, nossa autorresponsabilidade sobre a nossa vida. Não podemos mais terceirizar. É igual quando a pessoa fala assim, mas eu sou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. E aí eu pergunto assim, mas por que você colocou uma responsabilidade? Por que você terceirizou a responsabilidade de felicidade sua para o outro? Ah, porque... E aí a pessoa fica pensando em coisas que ela jogou para o outro e o outro nem sabe às vezes ou não tem capacidade de fazer da forma que eu quero. Eu acho que ele não tem capacidade de fazer da forma que eu quero. Às vezes ele não quer fazer do jeito que eu quero também, né? Quem que será que está errado? Porque esse jeito da gente querer subjugar as pessoas e fazer da forma que nós queremos, isso também é nosso. É a nossa ótica de vida, não a ótica do outro. E aí, assim, a primeira ferramenta, né, que eu vou falar para vocês, que agora, assim, a ferramenta que eu quero ensinar no dia, deixa eu ver o horário aqui, estamos dentro do horário. Bom dia, RD Reflection Designs. Bom dia, Elis. A primeira ferramenta de combate poderoso, prestem atenção, contra a ansiedade, ela é ensinada logo no início da vida. Na verdade, é a primeira coisa que você aprende quando você nasce. Como assim, Kleber? Que doideira é essa que você está falando? É isso mesmo. A respiração é a primeira ferramenta de combate contra as crises de ansiedade. Ela equilibra a crise de ansiedade, ela tira da crise de ansiedade. Então, o que acontece é que nós desaprendemos a respirar.
ou não respiramos da maneira correta, ela fica de uma maneira automática, né? Você pensa para respirar, agora eu vou respirar, agora o coração vai bater, ou seja, já tinha morrido, né? Porque se não estava batendo até agora, agora o rim vai funcionar. Nós não pensamos, a nossa máquina é tão perfeita e tão maravilhosa que ela funciona assim no automático. O problema é, às vezes, aquilo que foi automatizado não é a melhor forma de solução para mim. Entendem isso? Às vezes as programações que você criou para você não é a melhor forma de, de solução para você. Só limpar aqui rapidinho. Isso, fica mais nítido. E aí o que acontece? Nós temos que reaprender a respirar. Quando a pessoa entra numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, observem. Se você nunca reparou, observe a respiração como que ela é. Normalmente ela é mais rápida, mais rasa, ou seja, ela alcança só a parte superior dos pulmões normalmente. Ela é curta, né? Então é uma respiração rápida, curta e superficial. O que faz com que falte oxigênio para o resto do corpo, inclusive para o cérebro. Essa é a crise. O que é a solução da crise? Aprendemos a fazer uma respiração profunda. Aquela que mexe com o diafragma. O diafragma é um músculo que fica aqui embaixo, nas costelas, aqui embaixo do pulmão. Por quê? Porque quando eu faço uma respiração, como chama? Diafragmática, ela mobiliza o fígado. Até marquei aqui. Os intestinos, o estômago, o coração e ainda enche o pulmão. Ou seja, ela mexe com vários órgãos internos. Ela vasculariza, ela ventila, na verdade. Ela dá ar para tudo isso. Sem falar das ondas cerebrais que também começam, que estavam assim, começam a diminuir a sua velocidade. Então, hoje eu vou reensinar vocês a respirar, né? Então, como que funciona essa respiração? Eu inspiro pelo nariz e a minha barriga aqui embaixo, é que eu não tenho barriga, não dá para vocês verem, mas ela sobe, embaixo ela sobe. E aí eu solto e a barriga murcha. Essa é a respiração adequada, ou seja, não há pressa nessa respiração. Ela vai até o diafragma, ela infla o diafragma e depois ela volta. Como que eu faço para saber se eu entendi essa respiração? Para ter certeza que eu estou respirando da maneira correta. Então, eu vou dar esse é o exercício de hoje para vocês. Vocês vão deitar no chão ou numa cama que seja, com um saquinho de feijão ou um saquinho de açúcar de 1 quilo, ou algo de meio quilo. Eu falo saquinho porque já está fechado, na prática você já sabe que tem 1 quilo ali, né? E aí você vai pôr em cima da sua barriga, em cima do umbigo. E aí você respira e observa se esse pacote sobe ou não. Se ele não estiver subindo, a sua respiração está torácica. Ou seja, só está aqui em cima. Só infla aqui. Agora, eu tenho que inflar embaixo, o diafragma. Essa respiração diafragmática, feita várias vezes, ela muda completamente a vibração, ela muda a velocidade de pensamento e ela tira da crise de ansiedade. Porém, eu devo fazer isso de maneira consciente. Então, eu estou nervoso, aquilo está me irritando. Eu paro tudo, vou para um lugar que eu fico quieto e faço a respiração. Vou no banheiro, eu não posso fazer isso no serviço porque eu entrei em crise. Vou no banheiro, paro. Eu inspiro, seguro e solto. Inspiro, seguro e solto. Só esse movimento já acalma, já traz clareza das coisas, já sai daquela neura. Então, devo fazer isso quantas vezes forem necessárias. Se você tem crises constantes, bom dia, Ângela. Bom dia, Nan Bianchi.
Já estamos encerrando, mas depois vocês veem o início da live. Só esse exercício respiratório vai fazer com que você mude a sua frequência. Então, quanto mais crises você tem de ansiedade, mais vezes você deve fazer. Por quê? Porque a primeira coisa que a crise faz é tirar o oxigênio, a falta do oxigênio no cérebro. E isso vai tirando a clareza mental do que você deve fazer. Então, vai ficar esse exercício aqui para você de respiração. Esse é um fator. Gente, não subestimem a respiração, porque ela é poderosa mesmo. Existem outras técnicas que a gente vai passar durante essa semana. Vou ensinar outras técnicas de respiração, essa é apenas uma delas, lá no Dia da Cachoeira também. Quem puder vir, está convidadíssimo, dia 11 de dezembro. Ainda tem vaga, corre lá e faça a sua inscrição. Quem não tem um link de inscrição, é só perguntar lá no grupo. Se você não está no grupo, entra no Instituto Arpia, lá você vai ter o nosso WhatsApp, e aí você consegue, então, entrar no grupo também. Vou deixar o número aqui do WhatsApp nosso também. Lembrando que essa live vai ficar gravada para aqueles que não puderem estar presencialmente de manhã. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco nessa manhã. Muitos de vocês, obrigado, gratidão. Lembrando que eu preciso da autorização de vocês para a técnica que vai ser feita amanhã. Então, você vai pôr o seu nome completo com a data de nascimento e você vai autorizar as técnicas que estão sendo disponibilizadas para você. Fiquem atentas ao grupo, porque normalmente eu estou pondo material extra lá todo dia. Né? Ontem foi o áudio do Triângulo do Amor. Se você ainda não fez o planner, se você quiser imprimir, você imprime. Se não quiser, você apenas copia numa folha, né? Em 7 folhas no caso, e ouça o áudio. Deixe o seu testemunho lá e amanhã às 7 horas estamos aqui novamente, tá bom? Um ótimo dia para vocês e até amanhã.